Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, Céu, Educação e Aprendizado Eterno. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos. Nos introduzimos na Tua presença confiando nos méritos unicamente de Jesus. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, e que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor venha encher o nosso coração desta bendita esperança da breve volta de Jesus. Pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém. Céu. Você sonha com o céu? Você deseja o céu ardentemente? Este é o principal desejo do seu coração? É sobre o céu que você fala? Você está realmente interessado em preparar a sua família para o céu? Você acredita no céu? Jesus Cristo veio a esta terra, viveu 33 anos aqui, morreu por você e por mim, ressuscitou, subiu para o céu. Ele disse, eu irei, mas voltarei. João capítulo 14, verso 1 a 3. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Essa é a bendita esperança. Este é o verso que todo verdadeiro cristão que quer ir para o céu, ele decora, ele memoriza esses versos. Queridos, o que Deus está preparando para você, para a sua família, vai muito além do que você pode imaginar. Como pode uma pessoa se preparar para o céu, se ela não conhece nada sobre o céu, nada sobre a vida futura? Por isso, a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, está repleta de promessas, de informações, de detalhes de como será a vida futura, o céu, o novo céu e a nova terra prometidos por Jesus Cristo. O verso áureo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Felizmente, a Bíblia nos apresenta uma grande compreensão do assunto ao falar sobre a vida futura, ao falar sobre os fiéis que morrem, descansam inconscientes no pó da terra, aguardando a ressurreição no dia da volta de Jesus Cristo, que nos levará para viver com Ele lá no céu. A preparação para a vida eterna se dá aqui, no presente, no dia de hoje. E Deus quer que você se prepare hoje para o céu. Você já começa vivendo aqui na terra um pedacinho da vida do céu, em obediência aos mandamentos de Deus, uma vida repleta de amor, de bondade e de misericórdia. Nós começamos aqui a viver um pedacinho do céu, em nosso lar, louvando a Deus, adorando-o juntamente com a nossa família. Aqui começa o céu. Você não fica esperando a volta de Jesus. Você começa a viver o céu aqui, na sua família, fazendo do seu lar um centro de culto, de adoração a Deus, de salvação, uma luz a iluminar aqueles que ainda estão em trevas e preparando a sua família e preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Na parte de domingo, o destino dos mortos em Cristo. Existe uma ignorância, uma falta de conhecimento muito grande sobre os mortos. São tantas mentiras, são tantas falsidades ensinadas sobre os mortos, através do espiritismo, através de todo esse sistema religioso pagão. Existe uma ignorância sobre o que acontece após a morte. Por isso o apóstolo Paulo, aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz assim no verso 13, capítulo 4, verso 13 de primeira carta aos Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
quem não tem a bendita esperança da ressurreição em Cristo Jesus, na segunda vinda de Jesus, quem não tem esta bendita esperança, sofre muito quando um ente querido morre, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer após a morte. Se existe um futuro, se existe um céu, as pessoas não sabem. Por isso Deus encheu a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, com estas benditas promessas que nos trazem alegria. Por isso diz aqui o verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os que creem em Jesus Cristo, eles serão trazidos à vida, à ressurreição. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos os que creem em Jesus também ressuscitarão para a vida eterna, com corpos glorificados, para serem arrebatados para o céu. Aqui diz o verso 16, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é um sono inconsciente. Quando nós morremos, nós dormimos inconscientemente o sono da morte, que será despertado pela voz de Deus, pela trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque os ímpios vão ressuscitar depois. Depois dos 1000 anos, quando acabados os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. Mas os salvos ressuscitam no começo dos 1000 anos, justo na segunda vinda de Jesus. Eles ressuscitam para serem arrebatados para o céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressuscitados, seremos arrebatados nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendita esperança, que você se conforte com esta promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. No século XVII, um escritor francês chamado Blaise Pascal refletiu sobre a condição da humanidade. Para ele, para Pascal, um ponto era muito claro: não importava quanto tempo um ser humano vivesse, nem se a vida dele foi boa ou ruim. O fato, dizia Pascal, é que mais cedo ou mais tarde essa pessoa morreria. Todos nós, seres humanos, morremos. Aqui nesta terra, o destino é a morte. Mas Jesus Cristo prometeu algo além da morte. Prometeu uma vida eterna, uma ressurreição, um novo céu e uma nova terra. Grande parte da Bíblia é dedicada às promessas reservadas para os que se encontraram com Jesus Cristo, creram nele. Promessas relacionadas ao que os aguarda no futuro. Na segunda vinda de Jesus, os salvos ressuscitarão para a vida eterna. Após os 1000 anos, os ímpios ressuscitarão também, como diz aqui em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, nós lemos exatamente aqui no verso 5. Aqui lemos: mas os outros mortos, que outros mortos? Todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitarão na segunda. Por isso diz o verso 5 de Apocalipse 20, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Acabando-se os 1000 anos, vem a ressurreição dos ímpios para o fogo eterno. Mas os salvos em Jesus Cristo, que ressuscitam na primeira ressurreição, na segunda vinda de Jesus, eles são arrebatados para viverem com Cristo 1000 anos no céu. E a eternidade? A eternidade será vivida na terra, que será renovada, feita bela. A terra se tornará novamente um jardim do Éden. Isto vai acontecer no final dos 1000 anos. Diz aqui o capítulo 20 de Apocalipse, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Benditos aqueles que participam da primeira ressurreição, que acontece na segunda vinda de Jesus. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte é a morte no lago de fogo e enxofre. Somente os ímpios
que participarem da segunda ressurreição é que morrerão a morte no lago de fogo e enxofre. Por isso diz aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Nós vamos viver 1000 anos no céu. Não é a eternidade no céu. No céu, 1000 anos para o povo de Deus. E depois vamos descer com a Nova Jerusalém. É o que está aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 1 em diante, fala que a Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos, com o povo de Deus dentro. Viremos para essa terra. Então os ímpios ressuscitarão neste final dos 1000 anos. E então serão queimados no lago de fogo e enxofre. E então Jesus Cristo recria a terra. Torna-a bela, edênica, que será a morada dos salvos. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra pertence a você, mas não essa terra de pecados. É a terra renovada, edênica, com a presença de Deus aqui, o trono de Deus aqui, Jesus Cristo vivendo conosco para toda a eternidade. Aleluia! Alegre-se com esta bendita esperança. Abra sua Bíblia em João 6,54. O Evangelho de João, capítulo 6 e o verso 54. Aqui nós lemos, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você crê nisso? Quem come a carne e bebe o sangue de Jesus Cristo, significa quando você participa da Santa Ceia, e você come aquele pão representando o corpo de Cristo, e bebe o suco da uva puro representando o sangue de Jesus Cristo. Você está dizendo, eu creio na morte expiatória de Jesus Cristo, que derramou seu sangue por mim na cruz do Calvário. Eu creio para perdão dos meus pecados. Pois bem, meu querido, se você não morrer e permanecer vivo até a volta de Jesus, você então será transformado no abrir e fechar de olhos, de mortal para imortal. E o seu corpo corrupto se tornará em corpo incorrupto, imortal. Mas se você morrer, Jesus Cristo o ressuscitará na segunda vinda, na primeira ressurreição, e dará para você vida eterna. Vida eterna é o que mais Jesus Cristo prometeu. Em João capítulo 3,16, que é o texto mais conhecido da Bíblia, é o texto mais decorado da Bíblia, é João 3,16. Você já sabe decor? João capítulo 14, 1 a 3, você sabe decor? Deve decorar. João 3,16, você sabe decor? Precisa decorar. Vamos ler aqui, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Jesus Cristo não se cansou e não se cansa de falar de vida eterna. Porque esta vida de 60 ou 70 anos que aqui vivemos, de sofrimentos, de doenças, de dores, não é o plano de Deus para você e para a sua família. O plano de Deus é a vida eterna, sem pecado, sem dores, sem lares separados, sem morte. Você tem este sonho no seu coração? Você ora sobre isso? Você sonha com isso? Se esta é a bendita esperança no seu coração, se alegre. Jesus Cristo voltará muito em breve e vai cumprir com esta bendita promessa. Aleluia! Na parte de segunda-feira, uma nova existência. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e tudo se fez novo. Esta é a bendita promessa em Apocalipse 21. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, e vamos ver então o verso 4. Esse é o verso que nós lemos, capítulo 21 e o verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lágrima, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. A vida de sofrimento passou. Tudo será feito novo. Um cristão estava conversando com um amigo
sobre a esperança do Evangelho, a promessa da vida eterna. E este amigo, sem entender bem o Evangelho, ele disse: vida eterna? Eu não quero vida eterna. Basta estes 70, 80 anos de sofrimento que nós vivemos aqui. Eu não quero vida eterna para continuar sofrendo. Ele não entendia a promessa de Deus. Queridos, se fosse para continuarmos tendo vida eterna, com sofrimentos, com pecado, com separações, com morte, não valeria a pena mesmo. Mas a promessa da vida eterna feita por Jesus Cristo é no novo céu e na nova terra, onde não haverá o quê? Aqui diz o capítulo 21 e o verso 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais lágrima. No final dos 1000 anos, toda lágrima será enxugada. E não haverá mais morte, porque será a morte da morte. Satanás, aquele que gerou a morte, o pai do pecado, Satanás será morto, será queimado. Ímpios e Satanás e demônios, todos se tornarão cinzas debaixo da planta dos nossos pés. Malaquias capítulo 4, verso 1 até o verso 5, menciona que todos se farão cinzas. Queridos, deixará de existir morte, deixará de existir pecado, deixará de existir Satanás e demônios, somente existirá o povo de Deus e Deus habitando conosco, nós habitando com Ele. Diz aqui o verso 4, limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o verso 3 diz, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esta é a promessa. Deus habitará conosco. O trono de Deus será trazido para este pequeno planeta Terra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui estará o trono de Deus. Aqui será o centro do universo. Não somente o trono do Filho, Jesus Cristo, mas o trono do Pai estará aqui. Queridos, nós seremos povo de Deus, eternamente, e Ele será o nosso Deus, conosco habitará. Confie nesta promessa, porque diz aqui o verso 7, quem vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, que bendita promessa é esta, uma nova existência. É exatamente esta bendita promessa que Pedro fala aqui na sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, o capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso 10 em diante. Diz aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo será queimado. E Deus cria a nova terra. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas convém ser em santo trato e piedade. Você e eu, que sabemos todas estas benditas promessas, todo este conhecimento espiritual do novo céu e da nova terra, da vida eterna prometida por Jesus. Se nós conhecemos tudo isso, que tipo de vida deveríamos viver hoje? Uma vida de piedade, uma vida de santidade, clamando a santidade de Jesus para nós. Dá-me a tua santidade, querido Jesus, coloca minha mente e meus pensamentos no céu, porque é lá que eu quero concentrar minha mente, meus pensamentos. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, diz Pedro aqui no capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, verso 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Analise, medite um pouco. Que tipo de vida você deve viver hoje? Com todo esse conhecimento que Deus nos deu. Uma vida santa, piedosa, de obediência a Deus. Preparo para o céu. Começando o dia adorando a Deus durante o dia e terminando o dia antes de dormir, adorando a Deus. Por isso diz o verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, você e eu,
segundo a promessa de Deus, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus, não a justiça humana, a justiça de Deus. A justiça de meu Senhor Jesus Cristo impera, é soberana no novo céu e na nova terra. Esta é a promessa que Jesus Cristo está fazendo. Abra também a sua Bíblia em Apocalipse 21 e vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6. Apocalipse 21, versos 1 até o verso 6. Ao lermos Apocalipse 21, nossa esperança se acende, nosso ânimo é redobrado. Leia comigo, Apocalipse 21, verso 1 até o verso 6. Vi um novo céu e uma nova terra. Tudo isso que está aqui hoje, você está vendo, de maldade, de ruim, tudo isso vai acabar. Aleluia, vai acabar. Existe uma luz no fundo do túnel, é a luz da bendita esperança da segunda vinda de Jesus, da ressurreição dos salvos, do arrebatamento da igreja de Deus para o céu, onde vamos viver 1000 anos. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar que já não existe e não vai existir na nova terra é o mar que separa os continentes. Será como era lá no Jardim do Éden. A terra sem ser dividida pelos mares. Então, queridos, João viu aqui no verso 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ou seja, preparada, como uma esposa ataviada, ornamentada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. No Antigo Testamento, Deus habitava no meio de Israel através da presença do Shekinah no lugar santíssimo do santuário terrestre. Mas agora, na nova terra, Deus habitará conosco, porque o trono de Deus estará na nova Jerusalém, e a nova Jerusalém desce do céu para a terra. Deus habitará conosco através da presença dele, do trono dele, na nova Jerusalém, dentro da nova Jerusalém. Queridos, o santuário terrestre estava dentro da velha Jerusalém. O santuário celestial está dentro da nova Jerusalém. No santuário terrestre, a presença de Deus era através do Shekinah, no Santíssimo, uma luz sobrenatural brilhando sobre a arca do concerto, contendo os 10 mandamentos. No santuário celestial, no lugar santíssimo, está o trono de Deus. Está ali também a arca do concerto, original, com os 10 mandamentos originais. Lembre-se, tudo isso estará aqui na nova Jerusalém. Deus habitará conosco. E o verso 5 diz: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você pode crer nestas promessas, porque são verdadeiras e fiéis as promessas de Deus. E disse-me, verso 6, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Os salvos em Jesus Cristo, eles têm mente de vencedor. Mente de vencedor, não de perdedor. Não é eu não posso, não consigo, não dá, eu vou desanimar, já tentei, não consegui. Não, isto seria uma mente de perdedor. A mente de Jesus Cristo, colocada pelo Espírito Santo em você, é uma mente de vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo que me fortalece. Por isso diz, quem vencer, todos os vitoriosos, em Cristo Jesus, habitarão na nova terra, herdarão todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Bendita promessa do nosso Senhor Jesus Cristo para você e para a sua família. Na parte de terça-feira, então conheceremos. Queridos, hoje nós conhecemos muito pouco. Hoje nós não sabemos quase nada. Nosso conhecimento é muito limitado. Nossa mente é muito finita. Deus está planejando uma escola onde você vai aprender eternamente.
nunca vamos deixar de aprender. Nós vamos continuar aprendendo no céu. Quando Jesus Cristo nos arrebatar para o céu, aí que nós vamos começar a entender muitas coisas que nunca entendemos. Vamos encontrar a resposta para muitas perguntas que nós temos hoje, muitas dúvidas que temos hoje. Elas serão solucionadas, sanadas lá no céu. Por isso vamos viver 1000 anos no céu e a eternidade na nova terra, aprendendo sempre. Então conheceremos tudo como Deus quer que conheçamos. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o verso 12. Verso 12. Porque agora nós vemos por espelho, em enigma. O espelho de antigamente, nos dias de Paulo, quando Paulo escreveu, era um espelho que não refletia nitidamente a imagem. Você olhava no espelho, mas não aparecia o seu rosto perfeito como hoje. Os espelhos de hoje são espelhos perfeitos, não é? Você vê nitidamente, perfeitamente a sua imagem refletida no espelho. Mas naquele tempo os espelhos, eles desfiguravam a imagem que refletiam. Por isso, Paulo diz, porque agora vemos por espelho, em enigma, ou seja, não enxergamos bem. Mas então veremos face a face, ou seja, quando Jesus voltar e nos levar para o céu, então veremos face a face. Você vai olhar nos olhos de Jesus, você vai ver a face de Jesus Cristo, você vai abraçar o seu Pai Celestial. Veremos face a face. Agora conheço em parte, um pouquinho que a gente conhece. Muitos pensam que conhecem muito. Não, queridos, nós conhecemos em parte, bem pouco. Agora conheço em parte, mas então, esse então se refere à segunda vinda de Jesus, quando seremos arrebatados para o céu. Mas então conhecerei, então eu conhecerei, e também serei conhecido. As pessoas vão me conhecer, eu conhecerei as pessoas. Queridos, esta é a promessa de Deus. E aqui o verso 13 diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. O amor a Deus, o amor ao próximo. Esta é a base da lei de Deus. Este é o fundamento do governo divino, o amor. Por isso os 10 mandamentos dados por Deus para você e para mim, reflete o amor de Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. Queridos, nós recebemos a promessa de que lá no céu compreenderemos coisas que por enquanto permanecem ocultas para nós. É uma esperança maravilhosa saber que quando examinarmos e entendermos coisas que hoje parecem tão difíceis, teremos apenas louvores nos nossos lábios, louvores para Deus. O segredo é hoje manter a fé, confiar nas promessas de Deus feitas na Santa Bíblia, viver de acordo com a luz que temos e perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim é que será salvo. A boa notícia que Paulo nos deu em Filipenses 4,13 é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que perguntas afligem o seu coração? Que angústia aflige a sua alma? Tudo isto será sanado em Jesus Cristo. Queridos, eu almejo ardentemente, oro e clamo diariamente pela segunda vinda de Jesus. Este é o assunto que toma conta da minha mente. É isso que faz palpitar o meu coração e que me dá ânimo para continuar vivendo a bendita esperança da volta de Jesus Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Na parte de quarta-feira, a escola celestial. A Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nossos olhos, nossa atenção, nossa energia não podem ser concentradas nas coisas que se veem, nas coisas que se pegam, mas nas coisas que não se veem, as invisíveis.
Queridos, o mundo invisível, ele existe. Ele existe. O céu existe. A vida eterna existe. E nós temos que crer plenamente nestas promessas de Jesus, porque Paulo está dizendo que o sofrimento que temos nesta vida passageira aqui não se compara com a bênção da vida futura, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Tudo que você vê vai perecer, mas o que você não vê é eterno, e as que se não veem são eternas. Que esperança esses versos nos oferecem! Quais coisas eternas e invisíveis, prometidas por Jesus Cristo, estamos aguardando? Nós já lemos Apocalipse 21, verso 1 e 2. Novo céu e nova terra. Nós aguardamos a nova Jerusalém que vai descer do céu. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. E lemos também em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e o verso 7. Mais promessas de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O paraíso de Deus, o jardim do Éden, ele será restaurado. Ele descerá com a nova Jerusalém no final. No final, quando a nova Jerusalém descer do céu, nós teremos ali dentro da nova Jerusalém a árvore da vida eterna. A árvore da vida. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Isto está dentro da Nova Jerusalém, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus e do Cordeiro procede um rio puro da água da vida. E mais ainda, verso 2. Alimente-se com esta promessa. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, está a árvore da vida. Aquela árvore da vida que Adão e Eva poderiam comer, se não tivessem comido da árvore da ciência do bem e do mal. Mas porque eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, eles foram proibidos de continuarem comendo da árvore da vida após terem pecado. Por isso, foram expulsos do jardim do Éden e Deus colocou um anjo com espada inflamada protegendo o acesso ao jardim do Éden. Eles não mais tiveram acesso ao jardim do Éden e nem à árvore da vida. Mas no novo céu e na nova terra, a árvore da vida estará lá. E nós poderemos comer livremente uma vez por mês da árvore da vida. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Não é que são somente 12 frutos pendurados numa enorme árvore. Não entenda desta forma, que a grande árvore da vida vai ter só 12 frutos pendurados ali, não. São 12 qualidades de frutos produzidos pela árvore da vida. Cada mês do ano, são 12 meses, cada mês do ano, a árvore da vida produz um fruto diferente. Porque o povo de Deus vai comer deste fruto uma vez por mês, por toda a eternidade. Demonstrando que a vida eterna que você e eu temos é derivada de Deus, vem de Deus. Só Deus tem vida em si mesmo. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós dependemos de comer do fruto da árvore da vida, dizendo, minha vida eterna depende do Senhor. E eu demonstro com alegria ser dependente do Senhor, tendo essa vida eterna que vem do meu Jesus. Por isso diz aqui, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Por isso em Isaías 66, verso 22 e 23, diz que na nova terra, no novo céu, nós vamos nos reunir mensalmente, de uma lua nova a outra lua nova, para comermos do fruto da árvore da vida. E lá em Isaías 66, também verso 22 e 23, diz que nós vamos ter uma outra reunião, que será uma reunião semanal, de sábado em sábado, para adorarmos a Deus, de sábado em sábado. Como Deus mandou guardar o sábado lá no Jardim do Éden, Gênesis 2, 1 a 3,
também vamos continuar guardando o sábado no novo céu e na nova terra. Isaías 66, versos 22 e 23. De sábado em sábado, vamos adorar o nosso Deus. E de lua nova em lua nova, mensalmente, vamos comer do fruto da árvore da vida. E aqui diz, verso 3, e ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, aleluia, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Aleluia! Alegre-se e alimente-se com esta bendita promessa. Na parte de quinta-feira, o grande professor, Jesus Cristo, é o nosso professor. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu, ele disse, eu irei, mas vos enviarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará, ele vos guiará. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. Ele diz aqui em João capítulo 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Era melhor que Jesus fosse para o céu. Porque ele não poderia estar presente em todos os lugares, com todos os discípulos, em todas as igrejas ao mesmo tempo. Porque ele retém para todo sempre o corpo humano. Ele é Deus em carne. Ele é Deus, mas em corpo humano. Por isso, a onipresença de Jesus Cristo é através do Espírito Santo. Por isso ele disse, eu irei e vos enviarei o Espírito Santo. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E ele enviou o Espírito Santo, que desceu sobre os discípulos no dia do Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo está sendo derramado hoje sobre você que pede, que clama. O batismo do Espírito Santo é uma realidade na minha, na sua vida, para todo aquele que crê e pede e busca. E o verso 8 diz, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio, o Espírito Santo, e já está convencendo a mim do pecado. O Espírito Santo gera em você uma repulsa ao pecado, uma ojeriza ao pecado. O pecado, no coração dos filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, o pecado se torna repulsivo, como era para Jesus. E a sua atração é por Jesus Cristo. A sua atração é pelo céu. Esta é a promessa dada por Jesus Cristo. Mas, queridos, a Bíblia diz que lá no céu nós vamos continuar aprendendo do grande professor que é Jesus Cristo. Existe uma promessa aqui em Zacarias, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 13. Aqui nós lemos capítulo 13 e o verso 6. Quando você lê este verso, você se pergunta, como eu posso entender este verso? Leia comigo. Zacarias 13, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Você imagina que lá no céu, muitas pessoas que estarão lá, salvas pela graça de Jesus Cristo, salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Você acredita que estas pessoas, muitas delas salvas por Jesus Cristo, nunca leram a Bíblia? Nunca conheceram o drama da paixão de Cristo, de como ele foi traído e foi crucificado? Queridos, muitos são guiados pelo Espírito Santo sem terem conhecimento da Bíblia ou da lei e sem nunca terem ouvido a história da vida de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, vamos ler aqui em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aqui nós lemos a partir do verso 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Verso 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Como é que as obras da lei estão escritas no coração dos gentios, dos pagãos, que fazem a vontade de Deus sem nunca terem lido a Bíblia? Queridos, o Espírito Santo trabalha através da Bíblia
para aqueles que conhecem a Bíblia, para aqueles que têm a Bíblia, para aqueles que leem a Bíblia. O Espírito Santo está trabalhando através da Bíblia para transformar a sua vida. Mas e aqueles que não têm Bíblia? E para esta metade da população mundial que nunca ouviu falar de Jesus Cristo e nunca teve acesso à palavra de Deus, como é que o Espírito Santo faz? Diz aqui, Romanos capítulo 2, verso 15, os quais, falando dos filhos de Deus que vivem ao redor deste mundo todo, sem terem acesso à palavra de Deus. Vejam como o Espírito Santo age. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O Espírito Santo escreve os mandamentos de Deus no coração das pessoas. É obra do Espírito Santo atrair as pessoas para Deus. É obra do Espírito Santo escrever os mandamentos de Deus na mente das pessoas. Aqui diz, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Está falando dos gentios. Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A obra do Espírito Santo é realmente transformar aqueles que conhecem a Jesus e transformar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mas que levantam a mão para o céu e dizem, eu quero conhecer a verdade, eu quero a vida eterna. A estes que clamam para um Deus que eles mesmos não conhecem, estes o Espírito Santo atua na vida deles, os conduz, os salva. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo não se manifesta somente para aqueles que leem a Bíblia, mas no mundo pagão, onde nenhuma Bíblia chegou, e essas pessoas não têm conhecimento nenhum, o Espírito Santo extrapola as igrejas, as denominações e penetra no mundo pagão, onde existe a treva do paganismo, a treva espiritual. O Espírito Santo está trabalhando na mente daqueles que são sinceros, porque Deus tem filhos sinceros em todas as partes do mundo, em todas as religiões. Por isso, queridos, aqui diz em Zacarias capítulo 13, verso 6, que muitos lá no céu vão olhar para as mãos feridas de Jesus, para os pés feridos, e vão perguntar para Jesus, que feridas são estas nas tuas mãos e nos teus pés? Esta pergunta demonstra que eles nunca ouviram falar sobre o drama da paixão de Cristo. E então Jesus Cristo, grande professor, vai ensinar para essas pessoas. E nós que já conhecemos a história da vida e morte e ressurreição de Jesus, nós vamos estar assentados aos pés de Cristo, ouvindo agora da própria boca de Jesus o ensino, as revelações, o amor de Deus. Este amor que nós não entendemos, esta graça que é uma graça infinita, nós vamos estar aprendendo para sempre. Nunca vamos parar de aprender, porque o conhecimento é progressivo. Aqui nós lemos, ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor é progressivo, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais as pessoas aprenderem a respeito de Deus, mais admirarão seu caráter. Quando Jesus lhes revelar as riquezas da redenção e os impressionantes feitos do grande conflito com Satanás, o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com alegria mais arrebatadora dedilharão as harpas de ouro, e milhões de vozes se unirão para volumar o poderoso coro de louvor. O grande conflito terminou. Afinal, o pecado não mais existe. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Aleluia! Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, emanam luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Deus é amor, meu querido irmão, minha querida irmã. E nós vamos para este Deus de amor, seremos arrebatados para o céu.
Viveremos 1000 anos com o Deus de amor no céu. E desceremos dentro da Nova Jerusalém para uma nova terra que será recriada, onde habitará a justiça de Jesus Cristo. E para sempre estaremos com este Deus de amor. Aleluia! Alimente-se, anime-se com esta bendita promessa, porque Jesus Cristo está voltando. Que Jesus Cristo te abençoe, que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo, é a minha oração. Amém.